Bem-vindo aqui em mais um vídeo onde nós colocamos para debate aquelas questões, aqueles comentários que são colocados no canal ao longo da semana e nós conversamos sobre ele no domingo, que é o dia das perguntas e respostas no domingo, chegando ao vídeo de número 21, hoje que é dia 20 de outubro de 2024, agora são aproximadamente 9h30 da manhã. O dia do churrasco em família aqui no Rio Grande, então por conta disso nós vamos tentar dar uma acelerada aqui nessa nossa conversa. Então o Bruno Fontes ele traz aqui para nós o seguinte: você acha que as subsidiárias blindam a Taesa do risco governo, onde ela é controlada por uma estatal, a CEMIG? E depois ele pergunta assim: a Taesa é considerada uma estatal? Foi depois deste vídeo aqui, né, de incorporação relativo à Taesa, que eu trouxe há um tempo atrás, alguns dias atrás. Bom, mas então, nós vamos começar da seguinte forma. Por este lado aqui da pergunta, né? A Taesa, ela é uma estatal? Para que uma empresa seja considerada uma estatal, lá no seu controle, tem que ter o CNPJ do governo. Por exemplo, o Banco do Brasil, você for ver, um pouco mais de 50% das ações são controladas pela União, então lá o CNPJ está sobre ela. A Taesa ela não tem CNPJ sobre ela, então ela não é considerada uma estatal. Uma estatal, só para a gente complementar a resposta, uma estatal é uma empresa que ela pode ser uma empresa pública e ela é totalmente pertencente ao governo, 100% está na mão do CNPJ do governo, ou ela pode então ter uma parte que é passado para outros e neste caso a gente chama que ela é uma empresa de economia mista. No caso, a CEMIG, ela é uma empresa de economia mista com o CNPJ que ascende sobre ela do governo do estado de Minas Gerais. No caso, ela sendo uma controladora da Taesa, ela não tem o CNPJ sobre a Taesa. Então a Taesa não é considerada uma estatal. E essas subsidiárias, né, elas blindam a Taesa do risco governo. Com o tempo, assim, depois de você passa assim, estudando as empresas, estudando a bolsa, estudando o comportamento do governo, nenhuma empresa no Brasil está livre do risco governo. O governo ascende praticamente sobre todas as empresas no Brasil. O Brasil é um país socialista, de caráter socialista, tem uma mentalidade de ascensão do Estado sobre praticamente tudo, inclusive a vida do cidadão. E nesta toada, ele também faz a sua ascensão sobre empresas de qualquer natureza, seja pelos regramentos que eles têm, pela forma como essas empresas se conectam com o governo, seja através das agências, ou então através das regulamentações específicas dessas empresas. Então a Taesa não está livre do risco governo. A outra questão vem aqui do Eduardo Balbino. Ele considera que o Banco do Brasil, a melhor ação que ele tem na carteira, ele comprou na pandemia e hoje o yield on cost está em 12%, isso porque ele vai reinvestindo, né, os valores e consequentemente vai aumentando a posição, então, entre o valor que ele tirou do bolso dele, né, ou seja, não considerando os reinvestimentos, faz com que o yield on cost dele chegue a 12%. Ele acredita nisso, né, no trabalho e na resiliência do Banco do Brasil. E eu faço referência a esse estudo, essa informação aqui, o conjunto da informação eu tirei do Oceans 14, então tá lá, a parte que me interessa aqui ó, é esta aqui da cotação nominal. Veja que lá em 2001, o Banco do Brasil cotado a R$1,06. Se você tivesse R$1.000, valia muito R$1.000 naquela época, você tivesse comprado em ações, você compraria 943 ações e seu patrimônio em ações seria de R$ 999,58. E se você reinvestisse os proventos, já no primeiro ano você ganharia 5 centavos por ação, você teria R$ 48,45 para investir. Bom, 2001, passados aí então 23 anos, veja que o seu patrimônio fecharia aqui hoje em quase R$112 mil e você estaria recebendo em proventos R$13.515. Ou seja, você investiu 1.000 há 23 anos atrás e você estaria recebendo
mais de R$ 1.000 por mês. Realmente, o Banco do Brasil ele tem esse comportamento, você estica ele no tempo e você vê o quanto é interessante, né, esse tipo de investimento. Que no contexto do canal diz muito em relação, principalmente, o método que nós utilizamos de sempre ir reinvestindo. Então, a parte. E aqui tem um detalhe, eu falei 20 anos, né, porque eu acho que a questão não é tanto a resiliência, mas sim aquela disciplina de você realmente fazer isso aí mês a mês. E claro, né, aguentar através da resiliência quando nas turbulências, como foi o caso do período pandêmico. E a gente consegue enxergar esses resultados significativos. Já o Leandro Silva, ele pergunta o seguinte: qual a opinião sobre a Vibra Energia? Você teria na carteira, já que ela paga 6% de dividendos? Claro, o dividendo é um parâmetro, né? A gente busca aqui no canal no mínimo 6%, mas o dividendo não é o mais importante disso tudo. O que é mais importante? Cenário. Qual é o cenário que nós nos encontramos? Por isso que a gente olha essas questões governamentais, elas influenciam as decisões políticas também. Depois a gente olha para o projeto. Qual é o projeto da companhia? Só então nós caímos nos dados, que daqui a pouco eu posso mostrar aqui, os dados fundamentalistas para ver se tudo isso está em consonância. Bom, então, e ela pagando 6% no mínimo de dividendos, bom, essa aqui é uma empresa que é elegível para a carteira. No caso da Vibra, a gente precisa entender que ela inicia como... Ela é a antiga BR distribuidora de derivados de petróleo. Quando você olha para a composição ou quando você olha para a estrutura da empresa, você descobre que ela é, na verdade, uma holding. E depois, quando você entra na composição acionária, você vai ver ali a Dynamo, você vai ver a Previ, você vai ver a BlackRock, todas essas empresas, elas possuindo ali no máximo 9% da empresa. O restante são outros acionários, na ordem de 70%. Portanto, ela é uma corporation, ou seja, ela não tem controlador definido. Então, o fato dela não ter controlador definido é algo que faz com que eu me afaste e faz com que eu enxergue que dentro da contextualização do método do canal, uma empresa que não é elegível, em que pese ela pague 6%. Além disso, ela trata num ramo, né, a Vibra Energia, que está muito associado com a questão das commodities. Então, variações, ou seja, a parte cíclica, faz com que às vezes a gente fique de olho que os resultados não sejam tão previsíveis quanto a gente quer que eles sejam para fins da carteira aqui do canal. Então, portanto, diante de todo esse cenário, a gente não considera a Vibra uma empresa elegível para o método aqui do canal. Mas na minha carteira particular eu também não teria, porque ela é uma corporation. Nós temos aqui, ó, do Gismael um comentário até mais longo, né? Então, na minha humilde opinião, de pequeno investidor, o Banrisul está realmente barato, é o que ele considera. Porém, não tem gerado valor ao acionista, muito embora seja um reloginho quanto ao pagamento de dividendos. Ele quer dizer que a ação não valoriza, né? Por isso que ele diz que não gera valor ao acionista. E paga sim, ela paga trimestralmente os seus proventos. Confesso que comecei a aportar no banco recentemente, mas ainda de forma singela. Como foi dito, né, abaixo dos R$11, acredito ser um bom negócio. Eu também penso mais ou menos dessa mesma forma, apostando na melhora aqui ele coloca, ó, apostando na melhora do índice de eficiência do Banrisul. Então segue firme aqui com a estratégia de longo prazo. Então, para cá, só para a gente debater rapidamente esse assunto, que é a tabela daqueles indicadores fundamentalistas. A gente vê se isso aí está de acordo com o projeto, no caso aqui do banco, e se isso está de acordo com o cenário que nós encontramos. O cenário não favorece muito o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, na minha modesta opinião, neste momento. Trocou a diretoria, veio uma diretoria mais fisiológica, mais vinculada à questão política, inclusive com discursos políticos, quando a gente quer ouvir, na verdade, um discurso da melhora da companhia. Mas em se tratando de uma estatal, nesse caso, porque 98,13% das ações ordinárias pertencem ao CNPJ Estado do Rio Grande do Sul. Mas, veja que a ação cotada na última sexta-feira, no dia 19, foi a R$11,08. Isso nos dá um dividendo de 6
0,06%, considerando a possibilidade do pagamento de 67 centavos, um dos proventos mais baixos que o banco pagou nos últimos 5 anos, muito próximo aqui de 2020, que foi o ano pandêmico. Qual é a nossa ideia aqui? É que a gente compre a R$ 10,80. Veja que a R$ 10,80 já começa a mudar o cenário. Nós já estamos falando aqui de um dividend yield de 6,21%, que é bem melhor do que aqueles 6,6%. Com relação à melhora dos índices, principalmente de eficiência, eu não acredito. Realmente não acredito. Para mim, o Banrisul vai ficar nesses 50%, 60%, uma hora escorregando mais para a linha dos 60%, porque é preciso que a gente entenda. Aí vem a parte do cenário e a parte do projeto. O que acontece? Tem uma negociação para a eleição do atual governador, que foi um casamento junto com o Partido dos Trabalhadores. Tanto que ele está dizendo que ele vai votar no segundo turno para prefeito na cidade de Pelotas, no candidato do Partido dos Trabalhadores. Ele já se comprometeu a não fazer venda do Banrisul, o que ele já tinha mudado a Constituição para poder fazer essa venda. E, mais importante, para que ele assumisse o compromisso de não vender, é porque ele recebeu os votos destinados, ou melhor, o apoio ao PT, quando ele se candidatou pela segunda vez ao governo do estado do Rio Grande do Sul. Consequentemente, ele agora conduziu o banco, ou colocou na frente do banco, uma direção fisiológica, e é claro que o banco vai colocar dentro dos seus quadros aquelas pessoas vinculadas principalmente à parte sindical, já que é um dos bancos mais avocados pelo sindicato, dos bancários do sindicato local, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul e a Caixa Econômica Federal. Então por isso que eu não acredito na melhoria desses índices. Agora que o jovem aposentado, se levarmos em consideração eu chamo de PVPA, tá? Que é o preço da ação sobre o valor patrimonial por ação. Você pega o preço da ação, R$ 11,08, e divide pelo valor patrimonial do Banrisul. Se levar em consideração esse PVPA, ou como ele bota aqui, o PVP, o retorno sobre o patrimônio líquido estaria aqui em mais de 16%. Que é mais ou menos o seguinte, você parte aqui do patrimônio líquido, isso aqui foi apresentado no fechamento do primeiro semestre de 2024, se você dividir esse valor pelo número de ações, então você vai ter um valor patrimonial por ação, R$ 25,17, é o valor de uma ação em função do patrimônio da companhia. Só que, se o preço da ação está R$10 e... aqui eu botei R$10,80, corrigimos então para R$11,08, o preço da ação, R$11,08 dividido pelo valor patrimonial por ação, R$ 25,17, dá 0,44. Então, veja que o retorno sobre o patrimônio líquido atual, com a previsão do lucro que nós temos de 8,33%, o que a gente faz? A gente divide este 8,33% por 0,44, o que vai dar um pouco mais de 18%, ou seja, seria o ROI se nós ajustássemos o PVPA para o VPA, que é o valor patrimonial por ação. Então isso aí passaria para 18%, que é aquilo que o jovem aposentado está dizendo, mais do que 16%. E que eu considero uma forma interessante de ver, não é a que eu utilizo, porque eu acho que a gente acaba querendo justificar demais a compra das ações, mas o raciocínio eu entendo está correto. Dito isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Acredito ter respondido quase todas as questões, ter trazido algum conhecimento. Se alguma coisa eu deixei em aberto, por favor, você comente aí que no próximo vídeo de domingo eu acabo trazendo a informação, comentando e debatendo até para melhorar o nosso entendimento sobre o mercado como um todo e as empresas de forma específica. Então, como eu disse anteriormente, espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.